Incensuráveis. Bem-vindos a mais um episódio do Incensuráveis, o podcast da Renascença. Uma semana que fica inevitavelmente marcada pela morte do Papa Francisco, logo na segunda-feira, e pelo 25 de Abril, que se celebra amanhã, sexta-feira. São estes os nossos temas principais de hoje, sendo certo que no final do episódio o nosso painel atribui as habituais moções de censura e moções de confiança aos protagonistas e aos vilões da semana. Hoje voltamos a estar na força máxima, é o regresso da Aline Oldebuving. Com ela, o nosso painel fica completo: Pedro Gomes Sanches e José Pedro Mozos. Sem mais demoras, vamos ao primeiro episódio, ao nono episódio, esse é que é, do Incensuráveis. Aline, bem regressada. Começamos por ti. O Papa Francisco partiu esta semana, tinha 88 anos e foi o protagonista de uma transformação na Igreja. O que significa para ti estes 12 anos de pontificado de Francisco? Olá, bom dia. Estou Bem-vinda muito de feliz volta. de Bem-vinda estar de volta. Obrigada. Tinha saudades vossas, confesso. Não, eu percebi... E nós tuas, claro. Obrigada. Eu percebi porque eu ouvi os programas, eu não fiz falta absolutamente nenhuma. Não, doutor, olha que não. Mas cá estou e, bem, o Papa Francisco para mim tem um significado muito especial porque, e a nível particular, porque eu passei a minha lua de mel em Roma e estava próxima dele, portanto, algumas semanas depois dele ter se tornado o Papa Francisco. E, portanto, Eu vi uma fotografia tua. tenho essa experiência que me deixou muito próxima e, obviamente, isso tem influência na forma como eu vi a partida dele. De qualquer das formas, o Papa Francisco foi um bocadinho polémico, não é? E deixou aqui, claro, toda a gente sublinha o seu trabalho no foco da justiça social, da misericórdia e de algumas das reformas. E talvez sejam nas reformas que, enfim, há aqui entre os mais conservadores católicos e aqueles que são mais progressistas, em que ele se torna polémico. Não sei se queres que... Qualquer reforma exige sempre... Exatamente. Tem sempre resistência, claro. Exatamente. Eu só queria aqui salientar alguns elementos mais controversos e depois aqueles que, apesar de alguma esquerda achar que é de facto extraordinário, não vai tanto na linha como eles achavam que ia. Então vou ser mais clara. Sim. Ok. Contras. Ficou muito controverso na Igreja Católica por as críticas não é, dos conservadores sobre a linguagem inclusiva que ele começou a utilizar, LGBTQ+, whatever, com a célebre frase: quem sou eu para julgar? Não é? Também a questão do sínodo, não é? Porque deixou leigos, no fundo, opinarem sobre o sínodo entre 2021 e 2024, em que, enfim, pode dar inconsistências à doutrina, o que deixa as pessoas um bocadinho preocupadas. E depois a restrição, principalmente a restrição à missa em latim, com o Traditiones Custodes, em que, obviamente, os conservadores viram ou sentiram marginalizadas as suas heranças espirituais, que eram legítimas e que talvez tenha sido um dos elementos mais hostis para os conservadores católicos. Porém, ele acabou por continuar a doutrina central da Igreja, como é evidente, e com a defesa do casamento tradicional, com a defesa da não ordenação feminina, apesar de ter tido muitas pressões a esse nível. E ele não cedeu a essas pressões. Portanto, este é o pró para os católicos tradicionalistas e é o contra para aqueles que são mais progressistas, digamos assim. E, finalmente, ele foi um extremo crítico da ideologia de género, coisa que, pelos vistos, alguma esquerda se esqueceu, nomeadamente avisando contra a tentativa de apagar a individualização e as diferenças sexuais ou a redefinição da natureza humana, que ele era contra. E, finalmente, um ênfase
que ele deu à dignidade da vida humana, sendo, obviamente, contra o aborto e a eutanásia. Portanto, estes elementos são aqueles, talvez, mais fortes da base da doutrina da Igreja e que ele, obviamente, continuou. Pedro Gomes Sanches, o que destacas do legado de Francisco? Olha, nós vivemos um tempo que se designa agora de sede vacante, não é? A cátedra sem Papa, a sede vazia. E eu não considero esta expressão satisfatória. Queria propor, não em alternativa, mas em complemento, uma outra designação que tem muito a ver com Francisco, que é cor plenum spiritu, coração pleno de espírito. Coração cheio de espírito, porque é isso que eu sinto em todas as conversas que tenho com toda a gente com quem me cruzo, católicos e não católicos, crentes e não crentes. E eu acho que isso seria, porventura, a expressão que melhor representa aquilo que foi o legado de Francisco. Francisco foi um homem do espírito, mas não do espírito dos tempos, não do espírito do mundo, como é usual descrevê-lo, e como muitos inimigos da Igreja quiseram, numa apropriação indevida daquilo que foi Francisco, fazer crer, e também contrariando muitas das críticas injustas que alguns reacionários na Igreja gostam de lhe apontar. Francisco foi, de facto, um homem do Espírito de Deus. E queria salientar aqui, dando 3 exemplos, onde é que estava esse Espírito de Deus. Estava desde logo na Laudato Si, onde, a partir de um ápice recente, enfim, recente considerando a história da Igreja... É uma das encíclicas do Papa Francisco. É uma das encíclicas do Papa Francisco, com um ápice recente em Assis, mas onde Francisco recupera uma tradição milenar judaico-cristã que vem desde logo, desde o Gênesis, sobre a criação estendida a toda a criação e não só ao homem, sublinhando a importância da casa comum, não um lugar de recursos e de abuso, mas um lugar de dádiva e de usufruto. E a dádiva e o usufruto carecem de cuidado. E esta nota é importante, é de alguma maneira disruptiva, mas é sobretudo qualquer coisa alicerçada nos mais antigos princípios da Igreja. Depois, na Fratelli Tutti, indo ao âmago do dogma, anunciando que entre todos, independentemente das circunstâncias sociais, económicas, culturais, de lugares, há uma fraternidade e que essa fraternidade, é por isso que eu falava no âmago do dogma, funda-se na ideia de Deus Pai. E depois na Evangelii Gaudium, a alegria do Evangelho, que é uma alegria que pede para ser partilhada, mas para ser partilhada com os mais desvalidos, com os que estão em maior sofrimento, mais uma vez, independentemente da sua circunstância. E se isto não é ser fiel aos princípios da Igreja e ao Evangelho, à mensagem de Jesus Cristo, não sei o que será. Eu sei que muitas pessoas gostam de olhar para a Igreja e vamos ver isso ao longo dos próximos dias como uma multinacional sujeita a políticas de diversidade e inclusão, mas não é esse o caso. A Igreja transporta consigo uma verdade intemporal e essa verdade intemporal expressa-se nestas coisas que disse. Eu sei que me estás a apressar, Tomás, mas eu queria dizer mais duas... É assim tão o teu olhar é fulminante, mas eu queria dizer mais 2 coisas. Francisco foi para mim o São Paulo dos tempos modernos. Alguém capaz de ir não à fronteira, mas para lá da fronteira. Tocar no coração de toda a gente, dos gentios. São Paulo fez uma série de exortações a comunidades cristãs, mas a comunidades não cristãs, e Francisco também. E uma última nota e termino. São Francisco Xavier transportava consigo uma imagem, a imagem do Cristo do sorriso. É uma imagem não muito comum, mas uma imagem muito bonita e muito tocante. E quando nós pensamos em Francisco, pensamos sempre em Francisco a sorrir. E isto não é uma coisa de sumenos importância.
Francisco foi um homem do amor de Deus, mas foi também um homem do humor de Deus. E isso foi uma graça. Cito Chesterton, que diz que os cristãos têm um segredo gigantesco e esse segredo é a alegria, e Francisco personificou isso. Francisco personificou o Cristo do sorriso. E é uma das imagens Obrigado, que fica... meu Deus, pela graça de o termos tido connosco. E é uma das imagens que toda a gente vai ficar com ela na retina, que é Papa Francisco sempre a sorrir em qualquer que fosse a circunstância, praticamente. José Pedro Mozes, o que é que este líder trouxe à Igreja Católica? Eu devo fazer uma declaração de interesses, quer dizer, acho que é justo fazê-lo. Eu sou ateu, não acredito em Deus, fui formado parte da minha infância com alguma educação católica, na catequese, escuteiros católicos, etc. E, portanto, tenho um conhecimento bastante próximo da Igreja e do catolicismo, mas enfim, sou ateu, convictamente ateu, e acho que isto é importante porque temos ouvido muita gente dizer que chegou a crentes e não crentes, o Papa Francisco, que chegou a crentes e não crentes, e portanto eu vou falar do ponto de vista do não crente, que acho que é um contributo tão válido e até, se quisermos, um pouco... diferente daquilo que temos ouvido, porque se é verdade que ele tem chegado a muita gente, e que chegou a muita gente e que chegou a pessoas fora da Igreja, o espaço público tem estado sobrelotado com pessoas da Igreja, e acho que era importante também, o que faz sentido, obviamente, que é um líder religioso. Não, mas acho que era importante fazer esta ressalva. Pelo seguinte, sim. Eu não acredito em Deus, mas acredito em Francisco. E quando eu digo isto, não é acreditar que ele existe, obviamente. Acreditar na sua missão e nas suas palavras. E para uma pessoa, para alguém que é ateu, o desconforto que gera, às vezes, um líder religioso ter os gestos certos, ter as palavras certas e sermos levados a concordar com a mensagem, é um exercício interno muito, muito interessante, em que acabamos, e foi isso que Francisco fez em mim, e acredito que em muitos ateus, que foi levar à conclusão de que não é preciso partilhar a fé para se reconhecer a razão da mensagem, ou a força da mensagem, ou a razão dos seus atos. E foi isso que Francisco foi para muitas pessoas que não pertencem à Igreja Católica, porque lá está, ser ateu é acreditar que nada existe, que não há uma rede, que não há um propósito, que não há nada, que estamos entregues a nós próprios, à humanidade, que não há um afterlife, não é? E às vezes é meio vertiginoso nós apercebermos de que estamos entregues a nós próprios e vermos a quem é que a humanidade está entregue, não é? E quando vemos que uma parte considerável da humanidade, a Igreja Católica, estava entregue a um líder como Francisco, é um raro consolo para um ateu. Não porque nós passemos de repente a acreditar em Deus ou a acreditar numa determinada religião ou a ser fiéis de uma determinada doutrina. Não, mas ele era um líder bom. E isso é muito importante, sobretudo numa instituição, que claro que não é uma multinacional, mas que chega a muita gente, chega muitas vezes a sítios onde mais ninguém chega. Chega a aldeias, às tais periferias de que Francisco falava tantas vezes. Uma das marcas dele. Exatamente. Chega muitas vezes a sítios onde as pessoas confiam apenas naquela instituição e naquele sacerdote, e é a única instituição pela qual não se sentem abandonados. E, portanto, a força da palavra de alguém que está à frente desta instituição é, obviamente, muito maior do que apenas a palavra espiritual. E, portanto, há uma responsabilidade política também num Papa, há sempre. E aquilo que eu admiro em Francisco é o facto de ter conseguido ser sempre humano no desempenho dessa função, que ele abraçou. E eu não tenho dúvidas, Francisco foi um político no melhor sentido da palavra, dignificando até o sentido da palavra político, porque atuou, porque agiu, porque teve noção da responsabilidade da fé de milhões de pessoas que carregava às costas e teve noção dos tempos em que se inseria. Eu acho que qualquer pessoa, enfim, que ateu ou não ateu, mas que olhe para o pontificado de Francisco, percebe que ele tentou fazer progressos sem nunca se desviar
do centro e da doutrina católica mais pura. E, portanto, é engraçado às vezes ver alguns debates em que há crentes que dizem não, mas ele não foi assim tão radical, e outros a dizer não, mas ele não foi assim tão progressista. Então é porque ele fez as coisas bem. Porque eu relembro algumas coisas que ele fez, nomeadamente relativamente aos abusos sexuais dentro da Igreja Católica. Foi muito corajoso na maneira como os abordou. A reforma da Cúria, em que permitiu que leigos e mulheres tivessem mais poder, sem nunca abdicar, lá está, de que... portanto, o ser sacerdote é algo que cabe apenas aos homens. Quando resolveu o caso Vatilix e limpou as finanças do Vaticano, enfim, esta atenção à periferia e a inclusão. Não eram políticas de diversidade, não eram políticas de inclusão. Eram palavras de conforto para quem se sente abandonado, claro, excluído. E não é bom confundir uma coisa com outra, claro, porque a Igreja nunca será a instituição que o fará. Claro. Mas é bom que tenha que o fará líderes. O quê? Não estou a perceber. Políticas de inclusão dentro da própria Igreja. Quer dizer, e cotas, Depende, isso coisas só faz sentido. depende Não é? daquilo Agora, Ainda esta semana a Folha de São Depende. Paulo trazia uma notícia que era entre os putativos papas há 2 negros e nenhum da comunidade LGBTQIA+. Ai, por Epá, amor tenham da juízo. santa. Pronto, eu queria só terminar dizendo isto, Alindo, que Tá bem. é bom percebermos que a Igreja tem uma fundação e um propósito muito próprios que vão fazer com que nunca seja uma multinacional com políticas de inclusão e cotas, e eu acho que nem é isso que se pede, mas é bom que tenha líderes que mostrem, que entendam o mundo em questão e que digam, são todos bem-vindos. E são todos, na crença católica, filhos de Deus, o que for, mas que há uma fraternidade que une a humanidade. Eu acho que essa mensagem é importante mesmo para quem não é crente e mesmo para quem se sente Tens que me deixar dizer uma coisa, porque isto é muito Aline, importante. Aline, Aline, Eu estava primeiro. Eu estava primeiro. Peço desculpa. Então. Quando tu falas em inclusão, estás a utilizar esse termo do ponto de vista woke, certo? Não. Porque é o que me dá a sensação. Porque, na realidade, inclusão é exatamente a base do cristianismo. Portanto, nada mais lógico. Woke, estou a falar do nada ponto de vista mais de inclusão, lógico de questões como haver cotas LGBT, haver Mas aí é que as está. mulheres no sacerdócio. Quer dizer, há maneiras de fazer inclusão sem desvirtuar a Igreja. E eu, quando digo que o Papa Francisco foi uma pessoa que valorizou a inclusão, não estou a dizer que advogou políticas de inclusão no sentido político do termo, inclusão... não é? E de diversidade no sentido de, lá está, diversificar as pessoas que dão missa. A inclusão já está na base do cristianismo. Pela primeira vez na história de uma religião, há a ideia de misericórdia. É com Jesus Cristo que isso acontece. A lei de Talião, olho por olho, dente por dente, era aquilo que regia o Antigo Testamento. É com Jesus Cristo em que a dar ou outra face surge. Mas durante muito tempo a Igreja Católica falhou a muita gente. E é preciso reconhecermos isso. Mas atenção, que é uma instituição dentro da Igreja Católica que se sentiu marginalizada. Aquilo que eu estava a sublinhar foi a importância de num tempo divisivo, em que cada vez mais triunfa o ódio e a divisão, em que cada vez há mais individualismo, mais egoísmo, líderes políticos que capitalizam este sentimento, este ressentimento em várias comunidades, em várias sociedades. Foi importante termos alguém numa instituição como a Igreja Católica, como Francisco, que voltou à base do cristianismo e do todos. Um comentário final que eu, enfim, vou tentar que possa, de alguma maneira, funcionar como chave para esta discussão. Aos olhos de Deus e para a Igreja alicerçada nos seus mais fundacionais princípios, as pessoas não são representantes de traços identitários. Nem porque são mulheres, ou porque são homens, ou porque são gays, ou porque são negros, ou porque... As pessoas são únicas, irrepetíveis e sagradas. E isso é assim aos olhos de Deus, e eu acho que foi assim aos olhos de Francisco. Aquilo que o mobilizou não foi a sua circunstância particular, de um particular traço identitário, mas a sua circunstância de pessoa
única, irrepetível e sagrada. E eu acho que isso é bastante bonito, e eu acho que isso derroga a questão identitária e woke, e ao mesmo tempo dá uma resposta firme a todos aqueles reacionários que o acusam de desvio da doutrina. Francisco, como Jesus Cristo, olhou para cada um de nós como únicos, irrepetíveis e sagrados. Deixa-me só complementar uma coisa muito, muito rápida, eu juro que é muito rápido, que é só dizer, esta questão do woke de que vocês falam não tem nada a ver com o que eu disse, e que tivesse, não tinha problemas nenhums com isso. A questão é, quando nós falamos do Papa Francisco, e por isso é que eu fiz aquele preâmbulo de é importante a palavra dele, é importante a mensagem que ele passa, é porque sabemos todos, e não vamos fingir que não acontece, os problemas que muitas pessoas crentes católicas sentem por não se sentirem incluídos na Igreja Católica. Claro. E nos... enfim, não lhe vou chamar... E nas regras de bons costumes, chamemos-lhe assim, dentro da própria Igreja Católica. E o Papa Francisco teve a coragem de se manter fiel a ele próprio, por um lado, porque sabemos que quando se chega à cúpula do Vaticano as pressões são imensas, e de, num tempo, lá está, em que já começávamos a sentir este divisionismo, ele ter a coragem de se manter fiel a ele próprio e dizer... Lá está, são todos bem-vindos. Eu acho que essa é uma mensagem muito importante e que às vezes os melhores dos católicos esquecem. Terminamos o nosso tema de debate sobre o que foi o Papa Francisco, que partiu esta segunda-feira aos 88 anos. Vamos ao segundo tema, o 25 de Abril. Esta sexta-feira a nossa democracia faz 51 anos, haverá desfile e antes disso a sessão comemorativa no Parlamento, com dois momentos que a tornam única e irrepetível. É a primeira vez que acontece em luto nacional, por causa precisamente da morte do Papa Francisco, e num Parlamento já dissolvido, já tinha acontecido, mas nesta conjugação de dois fatores não. Aline, 51 anos depois, sim, como é que a direita portuguesa se relaciona com o 25 de Abril? Eu acho que a direita portuguesa se relaciona muito bem com o 25 de Abril, porque sabe perfeitamente o que ele significou, porque é que ele existiu e, principalmente, não tem complexos de perceber que o 25 de Abril, assim como diz o Rui Ramos, Abril foi salvo em Novembro. Portanto, o 25 de Abril não pode ser dissociado do 25 de Novembro. E, no fundo, há um problema, ainda passados 51 anos, há um problema no 25 de Abril que corta a sociedade portuguesa, que é não perceber que foi um golpe militar. Não estamos aqui a discutir as verdadeiras razões dos militares fazerem este golpe. Isso daria um outro episódio. Não é aquela coisa bonita de acordarem de manhã e dizer assim, não, nós estamos sem liberdade para falar, então bora lá pegar nas espingardas, metralhadores e vamos... Sobre o efeito que teve. Vamos pensar que foi um golpe militar que depois foi tomado por uma esquerda radical e que ia levando Portugal a ser um país socialista soviético. E foi exatamente, desvirtuando o princípio do 25 de Abril. E foi exatamente o 25 de Novembro que parou essa sovietização de Portugal. Mas com a própria data do 25 de Abril não se vê, por exemplo, muitas personalidades da direita a descer a Avenida da Liberdade. Acontece agora com José Pedro Aguiar Branco, por exemplo. Pois está bem, mas alguma vez viste o que é que aconteceu àqueles que tentaram? Iam sendo torcidados. Vejam bem. Então não é verdade. Não. Vejam bem a ideia de liberdade que as pessoas que fazem a passeata na Avenida da Liberdade têm. Várias pessoas, de direita, sim, não sei se tu desses com alguém que visualmente seja conotado à direita. Podem ser de direita, mas que o povo não os reconhece da televisão. Que aquilo não é uma questão de... Muitas vezes, pessoas que são de direita... Olha, vê o que aconteceu com a Iniciativa Liberal que tentou fazer isso, não é? O que não ouviram... As pessoas não são bem-vindas. A direita não é bem-vinda ao 25 de Abril. Não é. Pelos próprios de esquerda. Mas deixa-me só dizer mais uma coisa. Democratizar, descolonizar e desenvolver.
Estes 3Ds, que no fundo eram a base, estes 3Ds constituíam a base do 25 de Abril de 74, o democratizar ainda foi o que melhor se conseguiu. O descolonizar foi um desastre. Foi um desastre, porque vemos o que é que aconteceu com os países que eram antigas colónias, e nem vamos falar nos retornados, que eram tratados como brancos de segunda, não é? Que foram, pura e simplesmente, milhares deles foram tratados como pessoas inferiores. E que as pessoas esquecem isso. Isso não é propriamente democrático. E, finalmente, o desenvolver, que ainda está por acontecer, não é? Falta lembrar Fernando Pessoa, não é? Falta cumprir-se Portugal. Este é o D que se falta cumprir. E se calhar devíamos pensar um pouco nisso quando falamos no 25 de Abril. Pedro, queria perguntar também se achas que a direita tem uma relação difícil com o 25 de Abril. Não, mas tem uma relação errada. Então? Eu pegava aqui em algumas coisas que a Aline disse, que eu acho extremamente interessante. Eu defendo há muitos anos que a direita faça uma coisa que não fez. A democracia e a liberdade dão trabalho, são penosas, a sua defesa é penosa e é uma coisa que se deve fazer todos os dias. E, portanto, ao contrário de descer no conforto da descida à Avenida da Liberdade, eu sempre defendi que a direita subisse à Avenida da Liberdade, porque é uma coisa mais custosa, mais dolorosa, mas em simultâneo? Mas mais... Olha, porque não? Em simultâneo? Porque não em simultâneo? Enfim, queria dar aqui assim algumas notas mais importantes. Isto aqui assim é uma espécie de pequena provocação, mas de facto é uma provocação. O simbólico é importante e a subida árdua, ainda por cima no momento em que a democracia e a liberdade parecem ameaçadas, não só pelos nacional-populismos, mas já de antes pelos populismos de esquerda, eu acho que subir à Avenida da Liberdade era uma imagem importante que a direita podia oferecer ao país. Sobre o 25 de Abril, e tentando ser relativamente rápido, para que é que se fez o 25 de Abril? Dar nota que hoje, 51 anos passados, porventura 60%, eu fiz as contas aqui há 2 anos, entretanto não as atualizei, mas porventura 60% dos portugueses, os que nasceram depois e os que chegaram entretanto, não viveram o 25 de Abril. E daqueles que têm uma memória de um tempo antes e depois, se calhar estamos a falar de uma fatia de 15%. Ou seja, começa a ser um evento distante. E continua a fazer sentido para que é que se fez o 25 de Abril. E se o 25 de Abril, e eu concordo, por isso é que queria pegar também algumas pontas que a Aline aqui tinha deixado, eu concordo que o 25 de Abril não é separável do 25 de Novembro, só nesta conjugação destas duas datas é que a democracia e a liberdade verdadeiramente se podem interpretar em Portugal. Mas se o 25 de Abril se fez para garantir a democracia e a liberdade, claro que sim, que é motivo de celebração, para a melhoria das condições de saúde, melhoria generalizada das condições de saúde, da educação e do bem-estar, da liberdade de imprensa e opinião, do respeito pelas diferenças e proteção das minorias, da igualdade e o acesso à cidade de homens e mulheres, de assegurar a independência dos poderes, da justiça e das prisões arbitrárias, e o fim das prisões arbitrárias, sim, ainda bem que o 25 de Abril se fez. Agora, tenho aqui uma inquietação, porque na comparação entre o presente e o passado, claro que há motivos de celebração inequívocos e a direita da democracia e da liberdade não pode deixar de se juntar a isso. Agora, se olharmos para aquilo que somos e para aquilo que podíamos ter sido, se olharmos para aquilo que somos e para aquilo que não parece claro que queiramos ser, aí sim eu tenho aqui uma inquietação. Portugal, antes do 25 de Abril, tinha uma ideia de país. Pode-se concordar ou não, mas tínhamos uma ideia de país, um país multicontinental. Portugal foi fundador da NATO. Portugal entrou cedo na OCDE.
Portugal, depois do 25 de Abril, quis transformar-se num país já não multicontinental, mas num país plenamente integrado na Europa. Mas e depois? Qual é que é o desígnio do país? Que visão é que temos para o país? E isto é angustiante, porque no momento em que temos tantos desafios, não há o menor vislumbre do que é que queremos ser. E considerando tanta gente na população portuguesa que não viveu o 25 de Abril e tão pouca gente que tem memória do que foi antes e do que foi depois, acho que continua a fazer sentido celebrar a democracia e a liberdade, mas mais do que isso, lutar para que elas se mantenham e, associado a isso, desenhar um futuro para o país. Não um futuro desenhado centralmente pelo Estado, mas mobilizar o país num desígnio que falta há muito tempo. Fica o desafio do inconformismo. José Pedro Mozes, a esquerda reivindicou para si o 25 de Abril ou achas que foi a direita que não se quis aproximar? Para já acho que é preciso tirarmos um bocadinho de mofo a este podcast. De repente parece que mergulhámos no tempo da outra senhora. Enfim. Achas? Não, uma provocação. Estás-me a chamar fascista? Não. Estou só a dizer que me faz muita confusão. Se calhar respondo primeiro à tua pergunta e depois. Eu acho que não foi a esquerda que hostilizou a direita. Acho que foi mais a direita que não soube entender como é que se incluía nas comemorações do 25 de Abril e tentar arranjar uma data, que é o 25 de Novembro, para fazer uma equiparação. Vamos lá ver. O 25 de Abril é o dia que acaba com uma ditadura, que é verdade que cai de podre também. É um golpe militar, certo, mas são militares jovens, maioritariamente todos eles de esquerda, e portanto é natural que tenha sido a esquerda a reivindicar para si o 25 de Abril como ato que termina com a ditadura. Era à esquerda que se fazia a resistência, não era à direita, porque o Salazar era um regime... o Estado Novo era um regime... Podemos discutir isso no outro podcast, mas não é errada. Era um regime de direita conservadora, podemos chamar... Podem não querer chamar fascista, mas era obviamente... Era obviamente no extremo da direita e, portanto, a resistência fazia-se à esquerda. Como quando houve regimes comunistas, a resistência fez-se à direita. Isso faz parte da resistência. E, portanto, é natural que tenha sido à esquerda que se fez o 25 de Abril. E tal como é importante reconhecer, também foi com um grande contributo da esquerda moderada que o 25 de Novembro triunfou. Sim. Mário Soares. Não é também uma data... Eu não gosto muito de dizer que as datas são de direita ou de esquerda, mas, portanto, é uma data... São duas datas muito importantes. O 25 de Abril não teria chegado aos dias de hoje, ou os valores de Abril não teriam chegado aos dias de hoje sem o 25 de Novembro, mas também não teriam chegado sem o falhanço do 11 de Março, sem o falhanço da maioria silenciosa a 28 de Setembro. Quer dizer, há uma série de factos que depois contribuíram para consolidar aquilo que se conseguiu no 25 de Abril. E, portanto, o 25 de Abril é a data fundacional e mais importante delas todas. Podíamos também falar das primeiras eleições livres para a Constituinte, as primeiras eleições para as legislativas de 76, a eleição de Ramalhianos em 76. Podemos falar do PREC. Sim, é o que eu estou a dizer. Eu dei várias datas, algumas delas no PREC, outras depois do PREC, mas que todas elas contribuíram para uma consolidação da democracia e da liberdade e daquilo que se conquistou com o 25 de Abril. Descolonizar, democratizar e desenvolver. Descolonizar, lamento, Aline, mas correu bem. Quer dizer, não há... Achas? Correu. Correu bem para quem? Explico porque, claro, que aquilo foi feito tardiamente. Nós éramos o único país lunático que ainda acreditava em colónias. Tens noção como é que aquilo foi feito? E o estado em que as pessoas ficaram? Tinha de ser feito e já era tarde. Evidente, e já era tarde, é verdade. Criar injustiças relativas, é verdade. Agora, que era uma necessidade absoluta. Sim, terminar com aquelas guerras coloniais era um disparate. Terminar com as guerras coloniais não é abandonar as populações à sua sorte. Completamente. Não é abandonar algumas daquelas pessoas Podemos que ter um lutaram episódio por só nós sobre a guerra colonial. Nas guerras coloniais, entregues ao seu destino. Descolonizar e terminar com a guerra não é entregar aquilo aos desmandos de Rosas Coutinhos e companhia. Para terminar, eu ouvi-vos até ao fim, com muito esforço para não interromper. Desculpa, podias tê-lo feito, mas desculpa, tens toda a razão. Mas porque sabia que tinha muita coisa para dizer e para contraditar. E, portanto, sim, a descolonização podia ter sido mais bem feita, mais mal feita. Era necessária e aconteceu, e ainda bem que aconteceu. Sim. Democratizámos, e bem,
o país. Concordo, falta a parte do desenvolver. Houve uma fase imediatamente a seguir em que nos desenvolvemos rápido, integramos a CE, a Comunidade Europeia, hoje em dia a União Europeia, e eu não consigo fazer equiparações entre uma ideia de país que existia na altura do salazarismo e tudo aquilo que se conseguiu conquistar depois. Porque eu convivo muito melhor com um país que tem uma taxa de analfabetismo. Eu vou dar só alguns números. No Estado Novo, a analfabetização era cerca de 25%, hoje é menos de 3%. A escolarização, no segundo ciclo, era de 26%, passou para 91%. No terceiro ciclo era de 18%, passou para 94%. E no secundário, passou de 8% para 84%. O ensino superior é 5 vezes mais. E na Primeira República? É 5 vezes mais. Em 2000 tínhamos 9% da população ativa com ensino superior. Em 2022, são os últimos dados que tenho, era 31,5%. E, portanto, eu prefiro um país que evolui nisto, que tem eleições livres, que tem liberdade política, liberdade de imprensa, direitos dos trabalhadores salvaguardados, uma liberdade cultural, igualdade de género, uma persecução constante por igualdade de oportunidades, acesso livre a serviços públicos de qualidade, um SNS, uma escola pública, desenvolvimento económico, um país europeísta dentro da União Europeia e que não saiba bem que ideia de país é que tem, do que um país que sabe muito bem o que está a fazer e prejudica todas as pessoas que nele vivem. Posto isto, e mesmo para terminar, e tudo está feito, e podíamos ter feito muito mais, e podíamos ter feito as coisas melhor. Agora, faz-me sempre muita confusão que, para se falar do 25 de Abril, se tinha de ir buscar o 25 de Novembro. Vamos só celebrar o fim da ditadura, o fim de um regime que foi horroroso para Portugal, para o nosso desenvolvimento, para as nossas ideias de país, para tudo. Com e vamos certeza. só celebrar a liberdade e a possibilidade de sermos hoje livres e termos um Estado de Direito democrático consolidado e depois logo podemos discutir. Epá, eu tenho que dar aqui uma réplica muito rápida. Eu celebro isso tudo, mas esta visão é uma visão que está fragmentada. Não é a comparação entre o que temos e o que tínhamos, porque não estamos a fazer a comparação entre o que tínhamos e o que já tivemos antes. Ou seja, o que eu quero dizer é que comparar a democracia com o Estado Novo, tudo bem, e eu acompanho-te na celebração, mas o Estado Novo tem que ser comparado também com a Primeira República. E só uma nota em jeito de provocação e termino. Boa parte dessa alfabetização é extraordinária, e isso é verdade. Desenvolvemos-nos imenso depois do 25 de Abril. Foi uma alfabetização feita nas escolas construídas pelo Salazar durante o Estado Novo. Bom, deixa-me só dizer uma única coisa. Eu celebro o 25 de Abril e acho que a direita celebra o 25 de Abril. O grande problema é que a esquerda tomou conta do 25 de Abril, não permite que a direita o celebre como um dia de liberdade e tem a mania de endeusar o PREC. Ou seja, no fundo, eles ficam aborrecidos e condenam o 25 de Novembro. Porquê? Porque o 25 de Novembro não permitiu que se desenvolvesse uma ditadura à esquerda. E é esse a grande clivagem entre a esquerda e a direita. Vamos terminar, e uma nota pessoal. Também foi para isto que se fez o 25 de Abril. Exatamente. Para termos um programa onde as ideias chocam sem termos qualquer consequência disso mais grave. Como sempre, temos moções de censura e moções de confiança para atribuir. Incensuráveis. Aline, a tua moção de censura. Eu juro que não teve nada a ver com a nossa discussão do 25 de Abril. Eu juro que não teve. E então? Lula da Silva. Porquê? Os comentários racistas e xenófobos contra os portugueses, quando ele assinalou no dia 22 de Abril os 525 anos da chegada dos portugueses ao Brasil. Eu acho indecente que ele tenha dito que houve uma submissão aos colonizadores e que os portugueses não fizeram absolutamente nada no Brasil porque a primeira universidade só surgiu em 1920. E, portanto, 98 anos depois da independência do Brasil. E eu estou à vontade para falar, porque é verdade, sou filha de português, mas eu nasci no Brasil. E fico envergonhada com estas declarações. E a tua moção de confiança? A minha moção de confiança vai para uma mulher
A Julieta Rueff, de 23 anos, portuguesa, que reside em Barcelona e que integrou agora a lista da Forbes 30 Under 30 na categoria de impacto social, porque fez uma coisa extraordinária. Ela criou um dispositivo de segurança pessoal em forma de granada que emite um alarme sonoro e alerta contactos de emergência em situações de perigo a mulheres, a Flame8. Pedro Gomes Sanches, a tua moção de censura? A minha moção de censura vai para o Partido Socialista e, enfim, e para Portugal, de alguma maneira, e centrado no último ano de governação completo do Partido Socialista, por causa dos gastos com defesa. Foram reportados 1,48% do PIB em gastos de defesa e demos conta agora que a sua execução foi de 3,34% e isso, enfim, afasta-nos ainda mais daquilo que é a nossa obrigação. E a moção de confiança? A minha moção de confiança vai para o Tribunal Constitucional por força do chumbo da lei da eutanásia, da devolução da lei da eutanásia, centrada aqui em 2 pontos: a impossibilidade da escolha do método da morte por parte do paciente e a exigência de justificação a quem faz objeção de consciência. A eutanásia, ao contrário da interrupção voluntária da gravidez, não foi tema bastamente discutido na sociedade portuguesa. Todos os travões são bons. José Pedro Mozos, a tua moção de censura? A minha moção de censura vai para uma confusão que se gerou no Partido Socialista durante esta semana, com palavras do secretário-geral Pedro Nuno Santos, que foi, no mínimo, confuso sobre a manutenção ou não da Comissão Parlamentar de Inquérito. Deu a entender que afinal podia não avançar com uma comissão parlamentar de inquérito se durante a campanha houvesse esclarecimentos, para depois voltar atrás e dizer: não, eu sempre disse isto, era se Montenegro esclarecesse tudo, a comissão de inquérito nem sequer tinha de existir, nem tínhamos de ir para eleições, mas aqui estamos e não acredito que ele venha a esclarecer. Portanto, eu acho que num momento bom, e Pedro Nuno Santos estava num bom momento, consensualmente é tido como a surpresa dos debates, etc. Estava num bom momento. As sondagens não são as mais animadoras, mas também não desanimam por aí além, mostram que é possível que o PS venha a disputar estas eleições para a vitória. E é um tiro no pé, uma frase que veio gerar confusão. E em campanha, quando perdemos tempo que temos para passar mensagens a corrigir tiros que demos antes, é tempo mal gasto. E a tua moção de confiança? A minha moção de confiança vai para a Transparência Internacional, que é uma entidade que tem depois várias sucursais, digamos assim, nos diferentes países. E a Transparência Internacional em Portugal apresentou um conjunto de medidas aos partidos para integrarem nos seus programas eleitorais, nomeadamente sobre regulamentação do lobby, mais transparência, combate às portas giratórias, etc. Tem algumas mais polémicas, como a proteção de denunciantes e etc., outras medidas, mas acho que é importante que haja esta participação dos cidadãos, que digam aos partidos: atenção, nós estamos atentos, sobretudo depois de termos 2 eleições legislativas no espaço de pouco mais de um ano, que decorrem de casos que envolvem diretamente primeiros ministros. Acho que é muito importante que se discuta finalmente a transparência e que não estejamos sempre a tentar criar mais leis. Às vezes basta aplicar as que temos, e eu, portanto, dou a minha moção de confiança à Transparência Internacional. Agora sim, com moções atribuídas, podemos ir descansados de feriado de 25 de Abril. Só uma nota aqui na Renascença: foi a rádio que transmitiu a segunda senha do 25 de Abril, no dia 25 de Abril, a Grândola Vila Morena. Chegamos ao fim de mais do episódio 9 do nosso podcast, que teve a sonoplastia do Diogo Casinha. O nosso plantel abana mas não cai, são os nossos incensuráveis: Aline Oldebuving, Pedro Gomes Sanches, José Pedro Mozos. Eu sou Tomás Anjinho Chagas. Para a semana cá estaremos, faça chuva ou faça sol. Incensuráveis.